iniciar então a nossa quinta e última aula de cosmovisão missiológica, cosmovisão missionária. Porém, nós temos que entender que a cosmovisão a gente tem que estar sempre atualizando, né? A gente tem que estar sempre se contextualizando a essa realidade, a essas informações, lendo muito, né? Tanto é que a prova de vocês vai ser um trabalho de resumo de um dos livros, e aí então você vai se atualizar mais. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais essa semana, graças te damos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Dá-nos direção, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, renova as forças do teu povo, ó Pai, e abre, ó Pai, a nossa visão espiritual, dando-nos entendimento e discernimento na tua verdade. Perdoa os nossos pecados e falhas e manifesta a tua glória e teu poder no nome de Jesus. Amém e amém. Como nós falamos ontem, anteontem, nós temos que entender que quando Deus quer trazer um crescimento numa região, Ele levanta alguém estudado. Quando Deus quer trazer um avanço, um desenvolvimento, Ele na verdade destaca alguém com conhecimento, né? Com aprendizado. Então, por exemplo, né, só relembrando aí o que nós já falamos, a nível de Antigo Testamento, nós vemos aí uma pessoa super estudada, que é, no caso, Moisés, né? Dos 600 mil homens que estavam no Egito, a gente tem aí Moisés, um homem letrado, um homem gabaritado, capacitado para poder trazer o avanço e o crescimento do povo de Deus. No Novo Testamento, nós falamos ontem acerca de Paulo, letrado, né? Estuda aos pés de Gamaliel, um dos tutores mais reconhecidos da época, mais conceituados e considerados da época, que na verdade trouxe aí um grande e vasto conhecimento do Antigo Testamento, e da base de Pentateuco, da base histórica, da base conceitual da fé cristã. E aí o que a gente observa? Esses homens que eram estudados, estes homens que eram gabaritados, capacitados no conhecimento e tudo mais, sempre tinham uma cosmovisão à frente do seu povo. Sempre tinham uma cosmovisão sempre ampla e sempre lá na frente, lá adiante, né? A gente observa o quê? Paulo, quando ia pregar na sinagoga, ele já visualizava para quem eu vou pregar. Sinagoga, judeu tem que valorizar o Antigo Testamento. Então ele já tinha um escopo da sua mensagem, da sua prédica, onde ele trazia personagens que reconheciam, personagens que o judeu valorizava, para cair na graça, para dizer: eu não estou contra o Antigo Testamento, é apenas a história continua, a vida segue. E aí então, quando ele ia pregar em locais com gentios, como no caso foi o exemplo que nós citamos, a gente observa que para os gentios ele trazia justamente um gancho, né? A gente pode chamar assim, do fator Melquisedeque, um gancho aonde ele trazia o que eles valorizavam. Vejo que vocês são muito religiosos. Então, na verdade, ele fazia essa situação. Vamos trabalhar um pouquinho dessa cosmovisão em Paulo. Romanos capítulo 15, vamos ler aí do versículo 14 a 33. Romanos 15, do 14 ao 33. O apostolado e propósito de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Porque que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo.
De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Pelo poder dos sinais, presta muita atenção nisso, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que, de passagem, vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, pois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isso e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele pregou ao judeu, ele pregou ao gentil, no Areópago, e no Areópago, a gente, não só no Areópago, né, muitos gentios que ele pregou, mas no Areópago foi a estratégia que a gente mostrou. E a gente observa o quê? Ele está sempre à frente do seu povo, ele está sempre com uma visão além, ele está sempre com uma visão apostólica, ele está sempre com uma visão do todo. O que significa isso? Ele está pregando Jerusalém, Judéia, Samaria, ele está pregando ali ao redor de Israel, mas ele quer estar em Roma. Roma não foi uma igreja que ele abriu. Muitos estudiosos afirmam que a igreja de Roma foi aberta com um dos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. A gente não sabe quem foi que abriu a igreja de Roma. Não foi Paulo, não foi Pedro. Aliás, Paulo nunca tinha ido para Roma. O desejo dele, e por 3 vezes ele fala nas cartas, que ele queria estar em Roma, que ele queria pregar em Roma. E até que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma revelação e entendimento, e importa que você se apareça, seja apresentado diante de César em Roma. E quando ele tem essa visão, essa revelação, ele tem a convicção que o navio não vai afundar, que ainda que afundar, ele vai sobreviver, porque ele vai ser apresentado. Ele se agarra na profecia, ele se segura na revelação que ele teve, e o fato de ter a revelação não significa que a gente não vai passar provas, lutas, dores, enfermidades, ataques. A gente vai passar, mas a gente se agarra no final, no conceito final da situação. Então o que a gente observa aqui? Ele não conhecia a igreja de Roma, mas escreve uma carta para a igreja de Roma: desejo ir ter convosco e compartilhar, quando estivermos presentes, um dos dons, né? Porque ele entendia o quê? Que quando ele compartilhava os dons, ele também recebia dos dons que Deus tinha compartilhado a eles. E aí então, ele mostra nessa carta o fundamento da fé cristã, porque a preocupação dele é em que eles estão embasados, porque Roma são romanos, são gentios. Então, na verdade, tendo em vista que os apóstolos de Jesus priorizaram os judeus e ficaram muito entre os judeus, então, na verdade, ele se via na responsabilidade, no compromisso de ter que dar fundamentos para as igrejas entre os gentios, visto que o chamado dele era para o apostolado dos gentios.
Os cristãos que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária amorosa e abrangente. Quem já foi alcançado pelo poder de Cristo não pode viver um egoísmo espiritual. Ai, volta logo, Jesus. Jesus já me alcançou, agora o resto que vai para o inferno. Não. Tá? A igreja que não prioriza missões, ela se torna um campo missionário em pouco tempo. O verdadeiro salvo, ele tem que ter uma visão missionária. Por quê? Não tem outro motivo de a gente estar nessa terra a não ser alcançar alguém para o Senhor, a não ser alcançar alguém para Jesus. Então aquele que é verdadeiro salvo, ele tem que olhar para as pessoas que ainda não creram e sentir o desejo de pregar para eles. Só que pregar o evangelho não é simples, como muitos acham. Você tem que achar a linguagem que a pessoa vai entender. Você tem que decodificar a mensagem na linguagem da pessoa. O evangelho é tão vasto, tão amplo, que ele se adequa à criança, ao jovem, ao adolescente, ao adulto, ao empresário, ao pobre. Ele se adequa a toda a classe social, tribo, raça, língua e nação. Então o evangelho tem que ser pregado para que as pessoas possam conhecer essa verdade que é a graça de Deus de reconciliar o mundo consigo através do único caminho, única verdade, única vida, Cristo Jesus. Então Paulo começa a falar da visão do mundo que ele tem. Olha o verso 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa a apresentar a cosmovisão, que é a visão da realidade que a pessoa tem. Cada um de nós tem uma cosmovisão. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Alguns é o próprio umbigo, mas tem uma cosmovisão. Outros já têm uma visão mais ampla. Outros têm uma visão para o seu bairro, para o seu local, né? Mas a gente tem que se abrir, se permitir reconhecer os que têm uma visão mais ampla, né? Não há por que brigar pela visão dos outros. Então a cosmovisão para a pessoa que não crê em Deus é diferente daquele que crê em Deus. Se a cosmovisão dos que creem em Deus já são diferentes, que dirá dos que não creem? A cosmovisão de quem não crê em Deus: finanças, prosperidade, riqueza, glamour, autoridade, poder, né? A cosmovisão de quem não crê em Deus está nos tesouros dessa terra, está nas coisas desse mundo, está nas coisas passageiras. Ele não vê que ele não vai viver nessa terra eternamente. Ele não vê que ele não vai viver nesse mundo. Tanto é que hoje a gente vê, né, muitos governantes, a cosmovisão deles é criar um império para si, né? Um império onde não pensa que ele é passageiro, que ele vai morrer, e os filhos vão morrer e o império vai para onde, né? Então a gente observa que a cosmovisão de quem não crê em Deus, ela é diferente daquele que crê em Deus. Quem não crê em Deus, para ele Deus não existe. Então tudo acontece por acaso ou tudo é sorte. Isso é a cosmovisão de quem não crê em Deus. Agora, quem tem Jesus, tudo acontece de acordo com a permissividade de Deus, mas nós temos que descobrir qual é a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a cosmovisão missionária, ela tem que ser a visão do mundo do cristão verdadeiro com o prisma de Deus. E qual é o prisma de Deus? Ide por todo o mundo. Não só o seu bairro, não só o seu país, não só a sua nação, mas todo o mundo. Onde houver um ser que respira, é o nosso campo missionário. Então, essa tem que ser a visão da realidade, né? Cosmovisão missionária tem que ser a visão do mundo do cristão verdadeiro. O cristão com uma cosmovisão, ele tem que enxergar muito além do que os outros enxergam.
porque ele pensa no próximo e ele quer que muito mais pessoas sejam salvas. Então vamos lá, qual a real, verdadeira definição da cosmovisão? A palavra cosmovisão vem da junção de duas palavras, cosmos, que na verdade significa o mundo, né, o sistema desse mundo, e a outra vem do latim, que é visio, que é a raiz da palavra visão, né? Visão, ver, né? Cosmovisão é aquilo que cada pessoa vê, enxerga. É aquilo que cada pessoa é. O que ela defende ou que vive é o resultado da cosmovisão que permeia a sua vida. Ou seja, é o modo pelo qual a pessoa vê e interpreta a realidade à sua volta. Em nosso caso, quando evangelizamos, nós cumprimos uma cosmovisão cristã missionária, porque estamos cumprindo a visão de Deus, o ide por todo o mundo. Então vamos observar aqui nesse capítulo 15, Paulo e a obra missionária. Capítulo 15, versículo 16. Olha Paulo apresentando a sua cosmovisão. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Santificada pelo Espírito Santo. Então, qual foi essa referência? Romanos 15, 16. Paulo expõe o que estava no seu coração, que era o desejo dele levar o Evangelho da graça de Deus a terras ainda não alcançadas. É isso que ele vai falar no decorrer desse texto, né? Aonde, veja o verso 20, Romanos 15, 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, se Jesus está voltando e todo mundo tem que ouvir, eu tenho que pregar para quem não ouviu ainda. Eu tenho que alcançar quem não ouviu ainda. Um dos grandes avivalistas e reformadores da história da igreja diz: teríamos nós o direito de ouvir 2 vezes a mesma palavra quando há tantos morrendo sem ao menos ouvir uma? Então é uma realidade que nós temos que estar atentos. O apóstolo Paulo ele usa termos técnicos para apresentar o seu ministério sacerdotal. Ele se autodenomina de um liturgo, que no grego é leitorgos. Leitorgos. E leitorgos no grego é aquele que exerce a função de um sacerdote. Aquele que exerce o ministério de um sacerdote. Paulo considera a sua obra missionária como sendo um ministério sacerdotal quando oferece os seus convertidos gentios como um sacrifício vivo a Deus. Cada alma que ele ganha para Cristo é uma oferta de sacrifício que nós oferecemos a Deus para a sua glória. O apóstolo Paulo e o agente capacitador de missões. Segura o seu dedinho aí, Romanos 15, mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corinto, você sabe que era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha todos os dons, mas também todos os pecados, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 2, verso 1. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em admoestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então veja que ele está dizendo, ele tinha conhecimento do hebraico, do grego, ele
ele tinha conhecimento da sua era, e ele sabia que muitos usavam da persuasão da sabedoria para poder convencer os outros. Quando eu fui pregar entre vocês, eu não usei de persuasão. Quando eu fui pregar a vocês, eu mostrei a verdade do Evangelho. O ministério missionário de Paulo foi marcado pela atuação do Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus. A obra não é feita na capacidade humana, pois não há nenhum movimento missionário que se sustente sem a participação efetiva do Espírito Santo. A obra é de Cristo, o poder vem de Cristo. Paulo foi apenas o instrumento e não as credenciais de um ministério autêntico, que na verdade só são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Só podem ser dadas pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo e o território de missões. Quando ele fala lá em Romanos capítulo 15, verso 20 a 22. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito: aqueles a quem não o foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Eu também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Ele tinha um desejo de ir para Roma, mas ele foi impedido muitas vezes, não é hora, não é momento, não vai ainda. Então, na verdade, o que acontece? Qual era o território, qual era a cosmovisão de Paulo? Onde Cristo não foi anunciado. Agora, aonde Jesus desenvolveu seu ministério? Jerusalém, Judéia, Samaria, ali em Israel, ali naquele raio de atuação geográfica. O de Paulo, onde Cristo ainda não foi pregado, ou seja, o mundo. O apóstolo dos gentios começou a epístola aos romanos falando de missões. Volta lá para capítulo 1, Romanos 1, 14 a 17. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então a gente observa que Paulo conclui aqui no capítulo 15 da mesma forma, da mesma maneira. Agora ele começou a carta no capítulo 1 dizendo acerca do chamado, acerca do ministério. E ele conclui esse capítulo 15 falando da mesma forma: anunciar o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Anunciar o Evangelho, onde na verdade Cristo ainda não foi pregado. Verso 15 e 29. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Nesses versículos, Paulo sente que as suas atividades missionárias nas regiões da Grécia, da Macedônia, da Ásia Menor, já foram completadas quando informa aos romanos que pregou o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. O mapa da época nos permite ver que esses eram os pontos extremos do mundo conhecido da época, os extremos, os limites do mundo alcançado por Paulo. Então agora ele precisava ampliar a esfera de atuação, ampliar a cosmovisão, ampliar o seu projeto missionário, pois ele não queria pregar aonde os outros já tinham pregado. O apóstolo Paulo e a cobertura espiritual de missões. Vamos voltar para Romanos 15 e vamos pôr agora dos versos 30 a 32. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco.
Então a gente vê o quê? Ele queria ir pregar, mas ele tem um compromisso na igreja, ele tem aí uma responsabilidade de administrar algumas coisas, e nessa responsabilidade de administrar, as pessoas não deixavam ele sair para ir para Roma, não queriam que ele saísse, porque ele tinha ali alguns compromissos. Paulo contava com o apoio da Trindade no seu projeto missionário. Ele contava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Paulo, ele via com muita seriedade a obra missionária, e por isso que ele rogou que os crentes lutassem com ele em oração. Ele via que havia uma necessidade de uma batalha espiritual. Tanto é que a palavra combatais significa lutar junto com, combater, bater junto, né? Lutar junto com alguém, trazendo um sentido de uma luta espiritual que foi travada em oração. Missões envolve conflito espiritual e muitas vezes envolve lágrimas. Todavia, missões são marcadas também pela satisfação espiritual da igreja. Vai lá comigo para Salmo 126, que a gente tem uma interpretação errada aqui dos versículos 5 e 6. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Os que semeiam em lágrimas. Uma das formas de você ter uma semeadura eficaz são as pressões do campo que te fazem chorar. Chorem os ministros e sacerdotes entre o alpendre e o altar. Uma das formas de intercessão é o choro. Por quê? Esse choro, quando você chora com compaixão, quando você vai para o campo e se compadece daquele povo e chora por aquele povo, você está regando o solo, você está regando, umedecendo a terra com as suas lágrimas. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Ou seja, Deus muitas vezes tem que proporcionar situações que te façam chorar. Qual era o ministério de Jeremias? Profetizar. Só que ele profetizava e ninguém aceitava. Ele falava que Deus estava falando e ninguém aceitava. Esse profeta só profetiza o mal contra nós. O que ele fazia? Chorava porque o povo não via o que ele estava vendo. O mundo vai ser tomado, a nossa terra vai ser destruída, a gente vai ser levado para o cativeiro. Deus está mostrando isso e ninguém aceita. E por que não aceitava? Porque estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, estava tudo em prosperidade, com uma boa colheita. Então imagina que isso vai acontecer. Esse profeta está querendo mal de nós. Então ele chorava por aquilo que estava por acontecer e o povo não via. Quase igual ao que está acontecendo hoje. O mundo caminhando para um caos e gente dando festa. O mundo caminhando para um domínio do anticristo e as pessoas celebrando. E quem está vendo entra em choro de intercessão. Quem está vendo tem dores na carne, tem dores na alma. Então, na verdade, a gente vê aqui os que semeiam em lágrimas. Uma das formas de semear é chorando por aquele povo. Uma das formas de nós semearmos é justamente nos compadecendo por aquele povo. Eu sempre conto a história de uma viagem missionária que a gente fez em Goianira. E a gente nunca tinha ido para lá e de repente a gente foi para uma igreja e chegamos na igreja. A hora que a gente foi descer do ônibus estava um sol assim como esse e deu uma trovoada e despencou uma chuva.
E aí a gente começou a repreender a chuva e expulsar e repreender e orar e tudo mais. Aí sai o pessoal da igreja sorrindo. Nossa, vocês são de Deus mesmo, olha que bênção. Olha que bênção o quê, mano? Faz meses que não chove aqui, e se não chovesse hoje a gente ia perder toda a colheita. Foi vocês pisar na terra e começou a chuva. Só que aquela chuva foi tão abundante, tão abundante, tão abundante, que a gente não pôde sair para evangelizar. Né? Choveu. Aí a gente fez o almoço, almoçamos e estava chovendo ainda. Aí a gente falou, bom, o que vamos fazer? Né? A gente marca culto para amanhã. E aí então o pastor veio todo constrangido e falou, olha, a gente não sabia que vocês iam chegar hoje, então hoje não tem culto aqui na igreja, e com essa chuva toda, não deu nem para a gente convidar ninguém, não saiu para ninguém, não tinha as redes de internet para divulgar online, né? Nada, né? Então, na verdade, se não saiu para evangelizar, não tem como marcar um culto, né? Quando chegou às 8 horas, aquela igreja começou a encher. Todo mundo ficou chocado. O pastor, então, gente, como vocês avisaram o povo? O que nós fizemos? Depois do almoço, às 14 horas, a gente entrou dentro do templo e começou a chorar por aquele povo, orando por cada cadeira, por cada banco, por cada lugar. A gente só chorava por aquele povo, para que a campanha fosse uma bênção, para que as pessoas aceitassem a semente, para que as pessoas... Nós oramos, nós nos dobramos. Quando nós começamos o culto às 8, a igreja estava lotada, e a gente saiu e começou a perguntar, escuta, quem te convidou para o culto? Ah, a gente viu um ônibus chegando, a gente veio. Todo mundo tinha respostas paralelas a essa. Não, nós vimos um povo de fora, vimos um povo de outro lugar, viemos aqui porque vimos que ia ter culto. O Espírito do Senhor divulgou a partir do momento que nós nos compadecemos por aquele povo e choramos por aquele povo. Então, na verdade, uma das estratégias aqui para se conquistar uma região é você se compadecer por ela. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. O choro rega a terra, o choro umedece o solo para receber a semente. Paulo e o pioneirismo missionário da igreja primitiva. Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior missionário da igreja de todos os tempos. Porque sair a abrir frente ministerial de uma verdade que era nova, né? Uma verdade que era recente, era um grande desafio. Ele plantou igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia, Ásia Menor. Em toda parte seu objetivo era pregar o Evangelho. Por isso que ele falou lá no versículo 20 de Romanos 15. Desta maneira me esforcei em anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, vamos destacar aqui alguns pontos importantes do pioneirismo de Paulo. Primeiro deles, Paulo e os limites da sua ação missionária. Olha o verso anterior, Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Ele vai desde o extremo oriente em Jerusalém até ao ocidente, ao Ilírico, seguindo a rota do sol. Seu caminho conduziu do leste para o oeste, até a costa do mar Adriático, que era o Ilírico. A indicação deve sugerir a marcha triunfal do Evangelho do Oriente ao Ocidente. E o sentimento de que tudo que jaz a leste de Roma já tinha sido atingido. Essa região da Ilíria se situava na costa ocidental do mar Adriático, na Macedônia, correspondente hoje à Albânia e à parte sul do que era a antiga Iugoslávia. Olha que
extensão das viagens dos ministérios. Tanto é que há muitos teólogos e pastores que falam que ele fez mais do que essas 3 viagens missionárias que estão relatadas em Atos, né? Que ele foi além do que está relatado ali. Paulo e a filosofia da sua ação missionária, verso 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Paulo se considerava um desbravador, Paulo se considerava um pioneiro nas trilhas para o Evangelho, um plantador de igrejas. E seu chamado era para lançar os fundamentos, né? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como que edifica sobre ele. A vocação de Paulo era semear a semente. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E isso é muito interessante. Primeira matéria desse ano a gente falou dos 5 ministérios em Efésios, né? Hoje isso é bem nítido, bem definido, mas imagina naquela época, né? O que acontece? O apóstolo tem uma visão ampla para o mundo, para a conquista, para o reino, né? Agora imagina ter que prender um apóstolo num local para fazer o papel do pastoreio. Ele não aguenta ficar num local muito tempo. Então ele pega e sai, vai viajar para outro lugar. Sai, vai viajar para outro lugar. Por quê? Cada um tem um ofício diferente. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, em Paulo, a gente vê que muitas vezes ele parava para ensinar, parava para pastorear, mas com a visão de: vou logo treinar um pastor para assumir aqui, porque eu tenho que viajar. Vou logo treinar um pastor para assumir aqui. Por quê? Porque o chamado dele era desbravar. O chamado dele era abrir frentes ministeriais. O chamado dele era ir à frente do povo. Por quê? Começar um ministério do nada não é fácil. É só para quem tem um chamado realmente. É só para quem aceita desbravar realmente. Então, a importância de nós entendermos Paulo como plantador de igrejas, sua prioridade era não passar onde outros haviam já trabalhado, entendendo assim a necessidade de levantar e levar a mensagem aos não alcançados. Qual é a abrangência do seu ministério? Volta de novo para o verso 16, Romanos 15, 16. Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. O ministério de Paulo era voltado para os gentios. O próprio Deus o capacitou nessa direção. Vamos lá para 2 Timóteo 4,17. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Então ele estava feliz, né, que a sentença dele foi ser decapitado e não ser devorado pelas bestas feras na arena. Seu chamado de conduzir os gentios à obediência realizou-se por palavras e obras, porque ele pregava e fazia. Pregava e fazia. Vamos lá para Romanos 15, 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavras e por obras. Foi assim o próprio ministério de Cristo.
Ele ensinava e fazia, ensinava e demonstrava. Né? Atos capítulo 1, versículo 1. Atos dos Apóstolos. Olha o que Lucas vai falar logo na abertura do segundo tratado. Fiz o primeiro tratado, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então, fazia e ensinava, fazia e ensinava. Paulo e a estratégia missionária. Paulo mantinha bases de apoio, né? Ele ia, fazia uma viagem missionária e via onde dava para ser bases, aonde na verdade, na volta, ele volta fortalecendo o ânimo dos fiéis. Então olha só, Atos 14, 26. Atos 14, 26 a 28. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Não pouco tempo é, na verdade, um jeito de Lucas escrever que foi muito tempo, né? Como também uma não pequena confusão é uma grande discussão, né? Atos 18, 22 e 23. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, ele vai, ele faz e depois ele confirma. O que é confirmar? Voltar fortalecendo, voltar, não desanima, continua firme. Paulo entendia que o missionário deveria ter uma base forte. E ao fim de cada viagem, ele sempre voltava a Antioquia para apresentar os seus relatórios, prestar contas. Tem muita gente que tem uma cosmovisão além dos seus líderes, além da sua cobertura, e não vê a responsabilidade de prestar conta, não vê o compromisso de prestar contas. Errado. Tá? Tem muitas pessoas que estão dentro de ministérios que não têm a visão missionária, que quer fazer um ministério independente, um ministério itinerante, sem prestar contas. É obrigação de todo aquele que está debaixo de uma cobertura apresentar o relatório, apresentar o que aconteceu, né? Paulo entendia que, como missionário, ele tinha uma base e ele voltava e apresentava os relatórios. Embora aqueles que estavam local não tinham o mesmo chamado que ele. Apóstolo, então quando a pessoa diz assim, eu sou missionário itinerante, isso quer dizer que ele não tem responsabilidade nem cobertura de alguém responsável por ele dentro da igreja, né? Ou não? Depende muito do que ele define como itinerância, né? Existem alguns. O correto da itinerância é ele ter um pastor, ele ter uma igreja, ele ser filiado a um ministério. O correto de ser missionário itinerante é: eu sou membro da Torre Forte, mas prego nas igrejas, viajo, visito igrejas, mas eu tenho como cobertura Ministério Torre Forte, Apóstolo Cleiton. Tá? Agora, hoje existe um outro tipo de itinerância, né? Quem é seu pastor? Jesus. Qual é a sua igreja? De Cristo, né? Então aí é um erro, entende? Aí é um erro, porque ter uma cobertura é tanto uma segurança como também um compromisso. Se estabelece tanto benefícios quanto deveres. Então, ter uma cobertura, por exemplo, essa situação agora de pandemia, né?
nosso ministério em si, nós não temos condições de assumir muita gente, a gente já tem um grupo, a gente já tem uma equipe de missionários que a gente sustenta, que a gente mantém no campo, que alguns a gente contribui para completar o sustento, né? Já temos aí que já compromete toda a nossa entrada. E na pandemia, inúmeros e inúmeros missionários itinerantes. Ai, pastor, pelo amor de Deus, socorre, senão a gente vai ser despejado. Falei, prazer, quem é você? Não, eu sou pastor fulano de tal. Falei, tá, você é de qual igreja? Não tenho igreja. Falei, olha, irmão, infelizmente, agora fica difícil a gente poder socorrer, a gente poder assumir mais um aluguel, mais uma família, mais um compromisso, visto que nós já temos o nosso orçamento comprometido e justo. Eu não posso largar um missionário nosso que está no campo para pegar um aventureiro que nunca se submeteu. Não, mas assim que passar a pandemia eu vou me firmar na sua igreja. Sinto muito, mas agora foi tarde demais. Então a gente foi julgado, foi xingado, mas o que eu posso fazer? Entende? Então, muitas pessoas não querem ter uma cobertura porque não quer prestar contas a ninguém, ele quer ser autônomo. Só que na hora da necessidade precisa de uma cobertura. Então é um erro. Tem os benefícios, tem os direitos, mas tem os deveres também, né? Então, infelizmente, a gente vê que muito do crescimento da igreja evangélica brasileira foi rebelião. Líderes que não queriam prestar contas, líderes que não queriam se submeter a uma autoridade, líderes que nunca foram humildes o suficiente para poder andar junto com alguém, e na hora do aperto ele quer o benefício. Não vai ter. Não vai ter. Então essa itinerância hoje, ela tem duas conotações. Tem a itinerância verdadeira, que é o missionário que está filiado a uma igreja, tem comprometimento com uma igreja, e tem a bênção da igreja para poder pregar onde ele quiser, né? Principalmente em Torre Forte, a gente nunca prendeu ninguém, nunca colocou um jugo sobre alguém, muito pelo contrário, né? A nossa visão é que realmente aquilo que a pessoa tem aprendido, que ela compartilhe com outros, mas que esteja presente também na casa, né? É difícil, e nosso, se posso dizer, exigência, é só estar presente na convenção uma vez ao ano. Nas sedes oficiais. Seja de oficiais, né? Mas quem está longe, por exemplo, na África, quem está distante assim, não tem como, né? Mas ao menos que estejam presentes na convenção. Mas infelizmente muitas pessoas não querem nem isso, né? Mas na hora de abrir igreja quer que a sede pague o salão, o templo, as cadeiras, o microfone, a instalação, todas as coisas, e assim que está pago, olha, tchau. Okay? Isso é o que acontece hoje com as filiais que a gente abriu e que fizemos. Só usaram a sede enquanto precisavam, né? Depois não querem. Então são situações muito complicadas, mas onde a gente vê e revela a motivação sincera de coração da pessoa. Essa pandemia a gente vê muitas igrejas, muitas igrejas fecharam, e fecharam por estarem fora da ordem de Deus. Fecharam por não ter submissão à autoridade, abriu em rebelião, começou em formas erradas, estavam em pecados, e aí então agora Deus aproveitou a pandemia e limpou alguns. Fez uma limpezazinha. Está fazendo aí. Paulo entendia o que o missionário deveria ter uma base forte. É importante, gente, principalmente quando se está no campo missionário, está na linha de frente da batalha. Tem que ter alguém que ore, tem que ter alguém que acoberte, que interceda.
uma base forte ao fim de cada viagem, ele sempre voltar e prestar os seus relatórios. Para ele, a conexão entre as orações da igreja e o sucesso de missões era uma necessidade vital como missionário. Paulo gastava um tempo significativo nessas visitas de volta, pois ele sabia da importância disso. Quando ele estava planejando prosseguir até a Espanha para anunciar o Evangelho, ele escreveu uma carta e enviou aos crentes da cidade de Roma para pedir-lhes apoio, ou seja, para serem a sua nova base. Para serem a sua nova base. Está nesse capítulo 15 mesmo, versículo 24. Ele apresentando o desejo, o projeto. Quando eu partir para a Espanha, eu irei ter convosco. A quem ele está escrevendo? A Roma. Pois espero que de passagem vos verei e que para lá sejam encaminhados por vós. Eu tenho desejo de ir para a Espanha, mas eu vou passar em Roma e eu espero que vocês que me enviem para a Espanha. É o que ele está falando. Depois de ter gozado um tempo da vossa companhia, depois de ficar um tempo aí com vocês, eu gostaria que vocês me enviassem à Espanha, que o meu desejo é ir para a Espanha. Então veja que ele está comunicando a visão. Mas como a gente sempre falou, cosmovisão é um tiro no escuro de um projeto, de um prospecto lá para frente. A gente sabe que ele só chegou aí para Roma preso. Preso ele não teve essa liberdade de ir para a Espanha. Preso ele não teve esse direito de ir para a Espanha. Tá? Paulo pregava em lugares específicos. Volta para o capítulo 15, verso 18 e 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenha pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Quando examinamos esses textos, nós podemos notar dois elementos que resumem o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Primeiro, ele direcionou seu esforço particularmente ao mundo não judaico, né? Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios. Segundo, ele limitou seu trabalho principalmente à área geográfica do mundo romano, onde outros ainda não haviam efetuado. Então, existe um estudo das missões de Paulo, das viagens de Paulo, que na verdade ele se aproveitava que o Império Romano estava governando sobre as províncias e como cidadão romano ele tinha livre acesso, liberdade de trânsito em toda a província romana. E também há um estudo muito interessante que nos mostra que as viagens de Paulo eram encaixadas no período das Olimpíadas. Ele se aproveitava dos Jogos Olímpicos, porque quando há um jogo olímpico, a fronteira está aberta, né? É fácil entrar, é fácil você poder evangelizar numa região que está focada no esporte, uma região que está focada nos jogos. Então há um estudo muito interessante que mostra que as 3 viagens missionárias de Paulo foram a época dos Jogos Olímpicos, foram a época justamente que estavam promovendo isso daí. Então a sua missão se concentra nas 4 províncias mais populosas e prósperas da época, que era Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Ele centraliza, né, Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Em sua ótica, Paulo não se via pregando em todos os lugares, o que seria humanamente impossível, mas ele se via estabelecendo igrejas em lugares estratégicos. Tem muita igreja que não vai para frente porque escolheu o lugar errado. Se ela abrisse uma rua acima ou uma rua abaixo, ela prosperaria. Tem muita igreja que a localização geográfica não contribui. Você vê hoje, né, igrejas em comunidades carentes. Eles são muito mais fiéis, sinceros, apegados, disciplinados do que igreja em jardins.
são muito mais dedicados e voluntários e expressivos. Não que o rico não faça, faz, mas é diferente. Então você vê que a igreja ela tem que ter um meio termo, ela tem que ter um equilíbrio. Ela não pode estar nem tanto impregnada dentro dos jardins, como também nem tanto no extremo. Por quê? Porque senão você vai ter uma igreja só de uma classe social. Você tem que ter uma mescla, você tem que ter justamente um local, um ponto comum entre os dois, para que você possa ter ricos, fiéis, que possam pagar a conta, e pobres, necessitados, que possam fazer o exercício do serviço braçal. Então você tem o equilíbrio das duas coisas, e aí você tem um desenvolvimento muito maior e muito melhor. Então, na ótica de Paulo, ele não se via pregando em todos os lugares, não tinha internet, né? A gente tenta imaginar o que seria Paulo hoje, com avião, com carros, com internet, com computador, né? Como seria o ministério de Paulo nos dias de hoje. Mas, já naquela época, ele abriu igrejas em lugares estratégicos. Espera aí, se esse local aqui, daqui eu consigo atingir diversas províncias, opa, vamos abrir uma igreja aqui. Se esse local aqui eu consigo diversas regiões, vamos abrir esse local aqui. Então, Galácia, Ásia, Macedônia, Acaia, Antioquia, que era o QG dele, Antioquia. Aí você vê justamente essa situação abrangente das principais cidades e vilarejos. Paulo e sua pregação na sinagoga. Vai lá comigo para Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 5. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Verso 14, Atos 13, 14. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Muitos anos ele foi fariseu dos fariseus, e como fariseu dos fariseus, ele sabia toda a tradição, ele sabia todo o rito judaico da sinagoga, e na verdade ele se aproveitava desse conhecimento, dessa experiência, e aproveitava e pregava. Capítulo 14, verso 1, Atos 14, 1. E aconteceu em Icônio, entrando juntos na sinagoga dos judeus, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Sempre que fala de sinagoga, é judeus. Tá? Atos 17, versos 1 e 2. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então ele aproveitava para pregar nas sinagogas, diante do conhecimento da tradição que ele tem. Capítulo 17, verso 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Atos 18, verso 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 18, 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Por que disputava? Porque chegando lá, as pessoas que queriam falar eram voluntários, né? Como se, já falei para vocês, na entrada da sinagoga tinha uma agenda, uma planilha, qual era a leitura do dia. Essa leitura tem que ser cumprida, porque tem toda uma forma de você girar o rolo, então tem que ler o que está ali no rolo naquele dia. Então a leitura é uma ordem que tem que ser mantida. Só que quando terminava a leitura, o líder ali da sinagoga abria a todo mundo e falava: quem quer falar sobre isso que foi lido? E Paulo sempre, eu quero falar.
disputava com eles, é isso que significa, tá? Sempre que terminava a leitura, era ele que se levantava para falar, explicar, e aproveitava o gancho do que foi lido e apresentava a Cristo. Aproveitava o gancho que foi lido e apresentava o Evangelho. Paulo seguia o princípio de primeiro ao judeu. Por que ele seguia o princípio de primeiro ao judeu? Porque, na verdade, gente, o judeu já tem base, fundamento, já conhece o Antigo Testamento e sabia da verdade. Então, olha lá, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu. Então o judeu já conhecia. Muitas pessoas falam, né, do empregado lá da rainha que pediu para parar o carro e se batizar, que não teve preparo, não teve nada. Gente, se ele está lendo um pergaminho na viagem, primeiro, mostra que eles são ricos, tem acesso ao pergaminho. Segundo, tem interesse, né? Porque se hoje, com a facilidade do livro, já tem gente que não lê, imagina levar um pergaminho para uma viagem para você ler, né? Então, ele tem interesse e tem conhecimento, né? O eunuco etíope. Então, a estratégia de Paulo era de frequentar a sinagoga por onde ele passava, para que também depois ninguém lance em rosto dele: puxa, Paulo, você como fariseu dos fariseus, conhecendo, sabendo a verdade, não pregou a nós judeus? Não, eu passei primeiro pela sinagoga. Só que ele esgotava as oportunidades na sinagoga até sair linchado, né? Expulso da sinagoga. Olha, eu tentei pregar, já que vocês não quiseram, agora eu vou a gentios. Meu chamado é para os gentios, né? E mesmo tendo apanhado, saiu como morto, fingiu ser morto, ele não deixou de pregar sempre nas sinagogas. Assim, a sua estratégia era frequentar as sinagogas na cidade por onde ele passava, como um ponto de entrada, e dali saía para alcançar o judeu. Havia um costume de se convidar um rabino que estivesse de visita para dar uma palavra de exortação. Olha só o capítulo 13 de Atos, Atos 13, verso 15. Atos 13, 15. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tem de alguma palavra de consolação, outras traduções exortação, para o povo, falai. E aí então, levantando-se Paulo, né? Alguém tem uma palavra de exortação? Eu tenho, né? Então Paulo sempre aproveitava essa tradição do encontro na sinagoga para poder fazer isso daí. Assim, Paulo aproveitava essa cortesia, né, e a plateia presente dos judeus, prosélitos e gentios, para pregar o Evangelho de Cristo. Paulo mantinha intercâmbio entre as igrejas. Volta para Romanos 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. A Macedônia e a Caia, né? Então, dois núcleos, dois centros que ele aproveitou para poder levantar uma oferta juntamente com eles para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Para que a obra missionária seja realizada com excelência, é necessário que haja uma cosmovisão, é necessário que haja um planejamento. Paulo já havia estabelecido parcerias entre as igrejas, e aqui o intercâmbio é feito entre as igrejas da Macedônia, a Caia e a igreja de Jerusalém. Paulo enfatiza que as igrejas gentílicas são devedoras para com a igreja de Jerusalém, tal como fosse uma igreja mãe, né? Tinha que ter o comprometimento de honrar aquele que enviou a mensagem para que eles conhecessem a verdade, visto que a bênção do Evangelho de Cristo partiu de Jerusalém, né? O que muitas igrejas coligadas a uma cobertura ainda não aprenderam é o poder da honra. Se você honra a sua cobertura
com dízimo, né? Deus vai honrar a igreja e vai expandir a igreja, né? Torre Forte, nesses 20 anos, a gente passou por muitas lutas e adversidades financeiras, mas em todas as lutas e adversidade financeira, eu ampliei o investimento missionário, né? Então, a hora que a gente vê que a coisa vai apertar, a gente pega mais um missionário para sustentar, porque a gente sabe que Deus honra quando a igreja investe no reino, quando a igreja investe em missões, né? Então, a forma de nós podermos expandir é enxergando o que Jesus enxerga, enxergando o mundo como Deus vê, né? Então, ampliar dessa forma. Romanos 15, 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ou seja, a igreja filial, ela tem que honrar aquela que reconheceu o ministro, que investiu na abertura, que quando ela começar a colher os frutos, ela tem que honrar, e honrar da forma bíblica, né? Eu particularmente não concordo com essa visão de mandar os 100%, de mandar os 70%. Ela deve dizimar na sede, ela deve apenas honrar ao Senhor com o princípio bíblico, né? Dai ser-vos-á dado, assim como o pastor local ensina o dízimo, ele deve ser dizimista da entrada da igreja numa cobertura, deve ser dizimista da entrada da igreja, exatamente para poder ver essa forma. A forma de Deus é muito inteligente, é muito clara, né? Paulo trabalhava sempre em equipes. Atos capítulo 12, a gente vê o ministério de Paulo como uma itinerância, mas uma itinerância correta, né? Ele estava afiliado à igreja de Jerusalém, à igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia o enviou. Então ele via o comprometimento de estar nas festas, de estar nas reuniões da igreja de Antioquia. Atos capítulo 12, verso 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo também a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então veja, Paulo sempre trabalhava com equipes de missionárias, equipes. Por quê? Um fortalece ao outro e você potencializa a ação de missões, né? É óbvio, e é o que a gente faz em todas as nossas viagens missionárias. Eu sempre digo a toda a equipe, eu não trouxe missionários, pastores, líderes para me ver pregar. Para me ver pregar vai em São Paulo, né? Se a gente está no campo e estamos entre missionários, evangelistas e pastores, a gente chega numa cidade, tem 15 evangelistas, tem que achar 15 igrejas para pregar, para que possa espalhar. Levar os 15 para ficar comigo onde eu estou pregando, isso aí não tem sentido. Para que foram 15 numa mesma viagem missionária, né? Então a gente faz um trabalho de impacto aonde a gente chega, justamente por causa dessa visão, né? Então tem gente que faz encontro de mulheres à tarde, tem gente que faz encontro de crianças, tem gente que fica no intensivão de pastores, né? Tem locais que a gente faz a aula para pastores, uma semana intensiva, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 9 a meio-dia, eu fico ensinando alguma matéria para os pastores, enquanto a equipe está evangelizando crianças, buscando as mulheres para um chá da tarde, buscando crianças para uma tarde com crianças. Ou seja, a gente só tem uma semana naquela região. Tem que fazer um impacto, tem que causar realmente produtivo tudo que nós tivermos. E à noite, olha, eu já falo no curso de pastores que eu estou dando de manhã. Nós temos conosco aqui nessa viagem 22 pessoas, dessas 22, 3 trabalham com crianças, 15 trabalham com pregação. Então eu quero saber qual pastor aqui que tem culto hoje à noite, a gente enviar um representante nosso. E aí então cada um trabalha, é a forma como a gente tem feito as viagens hoje atualmente. E tem sido uma bênção. Oi? Glória. Capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Quais? A saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ele está trazendo 5 pessoas que estão na igreja de Antioquia, que são membros da igreja de Antioquia e que beneficiaram a igreja de Antioquia, abençoaram a igreja de Antioquia. Servindo eles, essa palavra servindo no original é ministrando eles ao Senhor, ou seja, estão numa manhã de jejum e oração, estão numa manhã de comunhão, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Alguém teve uma revelação profética: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os enviaram. Então, na verdade, eles estão num culto, numa consagração na igreja, e o Espírito do Senhor diz: me separa Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E os envia. Capítulo 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegando a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então você vê uma viagem missionária, uma viagem aí que acontece problemas, como qualquer viagem, e que na verdade tiveram aí maturidade, quem continua, quem fica, quem continua, quem avança, né? Atos 15:40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então Paulo sempre viajava com equipes, Aliás, tem até um estudo muito interessante que a gente não consegue enxergar na Bíblia alguns ministérios de suporte, né? Tem um livro que saiu atualmente que fala que tanto os pastores da igreja primitiva como os pais da igreja, eles tinham, hoje a gente chama de ministério de suporte, eles tinham um escriba. Por quê? Porque ou ele se dedica e estuda para pregar, ou ele escreve o relatório do que aconteceu. Lucas era um escriba, Lucas era um ministério de apoio. Você não vai ver Lucas pregando, mas foi por causa de Lucas que a gente tem o Evangelho segundo Lucas, que a gente tem o livro de Atos, que é uma riqueza para a igreja. Então o ministério da igreja primitiva, que a gente não consegue enxergar lendo a Bíblia, são aqueles ministérios de apoio que eram os escribas, os que faziam relatórios da viagem, faziam relatório dos milagres, relatório das curas. E isso é interessante a gente observar, né? Muitas pessoas hoje dizem: puxa, hoje em dia não há mais milagres e feitos poderosos de missões. Mas por que antigamente a gente tinha grandes livros como A Cruz e o Punhal, o Totem da Paz, tudo? Porque sempre esse missionário, esse pastor, tinha um escriba junto que fazia o relatório de tudo que acontecia. Como uma ata, né? Uma ata, né? Um registro. Por quê? Uma viagem missionária, por exemplo, para a África, 15 dias. Se a gente não forçar a memória, a gente esquece o que aconteceu nos 2, 3 primeiros dias. Que aconteceu tantas coisas depois, que não é que você menosprezou, é que foi tanta ocorrência que se não registrar, não tem como. E se o pastor para registrar e fica o dia inteiro registrando, as pessoas falam: o pastor veio para não fazer nada. Ninguém enxerga isso como uma necessidade. Ninguém enxerga o relatório como uma importância. Eu tenho todos os relatórios das nossas viagens com ônibus, né? E muitas vezes pessoas julgavam exatamente isso. Só que eu tinha que ficar no fundo para poder digitar e manter o relatório em dia, manter o relatório, para você pôr alguns detalhes que com o tempo se perde, com o tempo se esquece. É natural que se esqueça. Atos 15:40, então, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. É sempre bom sair em equipe. É melhor serem 2 do que 1. É sempre bom estar aí no campo em equipe. Paulo, em todas as suas viagens missionárias, teve companheiros. Barnabé e João Marcos na primeira viagem, depois entra Silas, depois Lucas, depois ele adentra Timóteo na segunda viagem.
E para ele a pregação do Evangelho exigia um esforço conjugado. Veja, 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo e Silvano. Quem é Silvano? Silas. Paulo e Silvano e Timóteo à igreja de Tessalonicenses, em Deus o Pai e na do Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre associou ao maior número de pessoas possíveis. Basta a gente observar quantos nomes aparecem em 2 Coríntios 19, 2 Coríntios 8, 23, Colossenses 4, 14. Tem muitos textos aqui, a gente não vai ler todos. Colossenses 4, 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Atos 19, 22. Depois eu passo esse resumo para vocês. Colossenses 4, 7, 4, 10, Atos 20, 20 verso 4, Filemão 2, 20, Filipenses 2, 20, 2, 22, 2, 25. Então são Romanos 16, ele encerra a carta apresentando uma lista de pessoas ali. Como nós vimos então, Paulo deseja associar-se aos crentes em Roma para poder alcançar a Espanha. É como ele começa a carta de Roma. Eu tenho um desejo no meu coração ir ver-vos depressa. E quando eu estiver aí, eu vim à Espanha. Eu tenho um desejo de pregar na Espanha. Ele sabia que sozinho ele não poderia fazer quase nada, mas em conexão com os santos ele poderia alcançar muito mais. É essa consciência que falta na unidade de alguns pastores hoje em dia. Tem muitas pessoas que querem fazer, querem realizar, mas independente. Independência vem de um espírito de soberba, mas um espírito maligno, que nós temos que repreender, porque o Senhor sempre priorizou a unidade. Para concluir aqui, antes de a gente ir para o intervalo, Paulo e os últimos dias. 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos séculos. Tudo isso está escrito como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado os fins dos séculos. Quem chegou aos fins dos séculos? Nós. Isso tudo foi escrito para que a gente saiba o que vai acontecer nos últimos dias. A primeira dessas convicções é que, para Paulo, ele estava vivendo os últimos dias de cumprimento em que os fins dos séculos haviam chegado. Ele estava persuadido de que a era escatológica prometida pelos profetas havia raiado e que a plenitude do tempo havia se consumado. Isso é claro a gente observar nas cartas paulinas. Que o reino de Deus havia irrompido na pessoa de Cristo, a nova criação tinha início. Só que ele não se acomodou nisso. Os Tessalonicenses, eles tinham essa mesma convicção, que a geração deles era a geração escatológica, só que acomodou. Já que Jesus está voltando, não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer mais nada. E aí ele tem que escrever uma carta dura e dizer, quem não trabalha também não coma. Por quê? Porque eles estavam acomodados. Paulo compreendia a sua época como o início de um tempo em que Deus estava convergindo todas as coisas em Cristo, trazendo de novo todas as coisas em Cristo. E Paulo e a igreja da comunidade escatológica. Efésios capítulo 1, 23, Efésios 1, 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a segunda convicção do apóstolo Paulo era que as antigas promessas de Deus encontravam concretização histórica na igreja de Cristo,
E era na igreja que a restauração de Israel, profetizada nas escrituras do Antigo Testamento, se consumava. Era na igreja que a plenitude dos gentios estava entrando. Aliás, eu sempre digo isso nas matérias, né? Paulo nunca imaginou que as cartas que ele escrevia para as igrejas iriam um dia se tornar a Bíblia para nós. Ele não escreveu a carta a Efésios dizendo, um dia lá em 2021 eles vão estar estudando essa carta. Não. Ele escreveu a carta em Efésios para resolver os problemas da igreja de Éfeso naquele momento. Escreveu a carta a Colossos para resolver o problema dos colossenses naquela era. Escreveu a carta aos Romanos para apresentar que ele queria ir para lá. Então, as cartas dele foram depois colecionadas, ajuntadas, agrupadas e foi analisado para entrar no cânon e fechar então os 66 livros bíblicos, do qual ele é responsável por 2/3 do Novo Testamento. É por isso que ele fala a igreja como sendo uma nova criação, feita de judeus e gentios. Esses entendimentos de Paulo sobre a igreja como comunidade escatológica o levava a sair plantando igrejas no mundo em locais estratégicos, tanto para judeus como para gentios. Paulo tinha consciência do chamado divino para edificar a igreja. A terceira convicção que Paulo tinha era que Deus o havia chamado para edificar a igreja. Por várias vezes ele vai falar isso nas cartas. E Paulo vê a igreja como uma edificação, como um fundamento, onde o fundamento é o próprio Cristo. Paulo vê a igreja como um projeto, uma planta, um templo. O conceito que tem a origem da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Paulo tinha consciência de que Cristo o havia chamado para ser um arquiteto, que era o ofício dele, fazedor de tendas, um instrumento pelo qual essa edificação ocorreria. Então, nessa lição, nós vemos uma das razões que levou o apóstolo Paulo a visitar a igreja de Roma. Não era apenas uma visita fortuita, mas algo planejado, embora preso, planejado. O seu alvo era o estabelecimento de um ponto de apoio para um empreendimento missionário. Para isso, Paulo usa esse espaço de sua epístola para informar aos crentes em Roma as diretrizes a serem tomadas através dessa viagem. A igreja de Roma, que não tinha Paulo como fundador, teria a oportunidade de ver como ele trabalhava e apoiar o trabalho que ele fez, sem dúvida, o maior missionário da história. Infelizmente, nem tudo sai do jeito que a gente planeja, mas sempre sai do jeito que Deus deseja. Então, a importância de a gente poder entender, né? A vontade de Deus ela pode ser permissiva, não é que seja o centro da vontade dele, mas a permissão da vontade dele.